Muito bem. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7 do livro e agora nós trabalharemos o terceiro tópico que vem falando aí sobre os ciclos do céu e o calendário. Primeira pergunta: o que é calendário? O calendário ele nada mais é do que o sistema oficial de medida que se baseia, nos fenômenos astronômicos e faz uma divisão de dias, meses e anos, certo? Então agora a gente vai estudar um pouquinho para a gente entender melhor como é que são feitas essas divisões, no que são baseados os tempos do dia, do ano e dos meses. Vamos lá. O dia solar. O dia solar ele é baseado no movimento de rotação da Terra, ou seja, no movimento em que o planeta ele faz ao redor de si mesmo. O nosso dia solar ele varia um pouco ao longo do ano, mas ele dura em média 24 horas, certo? Então vocês podem ver aí na imagem a gravura aí da Terra, com a parte clara, a parte escura, e a Terra fazendo seu movimento de rotação em torno de si mesma. Como é que são medidos, os meses? O mês ele é baseado justamente no movimento da Lua, tá? No movimento que a Lua ela realiza em torno da Terra e dura mais ou menos um ciclo completo de fases da Lua, variando de 29 dias e meio, tá? A razão pela qual os nossos meses eles duram aproximadamente 30 dias. Então, o mês lunar, o mês, ele é baseado justamente nessa correspondência do movimento que a Lua realiza em torno de si mesma, ao redor da Terra, tá? Então ela dura aí esse ciclo de praticamente 30 dias. O ano solar, Como é que a gente faz a contagem de um ano? Então olha só, a duração do ano solar no caso, ela é fixa, tá? E ela se refere ao tempo em que o planeta ele leva para completar uma volta em torno do Sol, ou seja, se o dia ele está intimamente interligado ali com o movimento de rotação, o ano ele está intimamente ligado ao movimento de translação, tá? É um ano solar, ele dura aproximadamente 365 dias solares, e um quarto de dia, cerca de 6 horas. E aí, como o calendário ele não pode registrar essas 6 horas, considera-se somente os 365 dias durante o ano, tá? E a cada 4 anos, essas 6 horas, que elas não são computadas no calendário normal, no calendário anual, elas acabam resultando em uma diferença de 24 horas, ou seja, é inserido um dia, um dia a mais ali no mês de fevereiro, que geralmente tem 28 dias, e quando isso acontece, no ano que isso acontece, ele acaba sendo chamado de ano bissexto, beleza? Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de fuso horário, tá? Eu trouxe para vocês aqui essa ilustração de como é a divisão dos fusos horários espalhados aí pelo planeta, certo? Então olha só, os fusos horários eles orientam a passagem das horas enquanto o planeta gira, tá? A hora oficial do Brasil é o horário de Brasília, que ele é calculado ali como menos 3, tá? Menos 3 UTC. Então olha só, nós moramos aqui em Manaus, no Amazonas, certo? O nosso horário ele não segue o mesmo horário de Brasília, certo? O nosso horário ele é menos 4 UTC, ou seja, nós temos uma hora a menos do que o horário oficial de Brasília. É por isso que quando lá são, por exemplo, 8 horas da noite, aqui ainda são 7 horas da noite, porque nós temos uma hora a menos em relação ao horário oficial de Brasília. Mas por que acontece isso? Os fusos horários eles demarcam justamente a passagem do tempo enquanto o planeta ele gira. Ou seja, a incidência dos raios solares na Terra, eles não são
lançados no nosso planeta de uma forma igual, certo? Então, à medida em que os raios da luz solar eles vão incidindo sobre determinada parte do planeta, então a gente tem ideia de que aquele tempo vai passando, aquela hora ela está passando, certo? Então, olha só, nós temos um outro exemplo também sobre Rio Branco, né? De Rio Branco ali no Acre, nossos vizinhos aqui. O horário do Acre ele já não é o mesmo horário de Manaus, tá? Se Manaus tem -4, Rio Branco lá no Acre tem -5 UTC, certo? E aí olha só, se o nosso horário aqui de Manaus ele tem uma hora a menos do que o horário oficial, o horário de Rio Branco lá no Acre tem 2 horas a menos. Então, quando em Brasília for meia-noite, lá em Rio Branco ainda são 10 horas da noite, certo? Muito bem. Eu trouxe aqui para vocês como é a divisão então aqui dos fusos horários no nosso país. Na parte laranja, vocês podem identificar aí essa parte que está toda de alaranjada, ela segue o horário padrão de Brasília, certo? Essa parte verde já é o horário de Manaus, que já tem 1 hora a menos do horário oficial da capital do país, do Distrito Federal, certo? E nessa parte vermelha é ali o estado do Acre, certo? Com a parte mais ocidental do Amazonas. Então ele já possui um fuso horário diferente, que é o horário de UTC -5, ou seja, tem 2 horas a menos em relação ao horário oficial de Brasília. Nós temos também aqui no Brasil o arquipélago, né, de Fernando de Noronha. Se vocês puderem observar, aí fica lá no estado de Pernambuco, e o horário lá deles também é diferente. O horário deles é de UTC -2 horas, ou seja, também não segue o horário oficial de Brasília, tá? Tem 1 hora a mais, é 1 hora a mais do horário oficial da capital do país, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço.